Olá e bem-vindos. O que vamos analisar hoje é um xadrez geopolítico verdadeiramente complexo, onde um confronto que começa no Médio Oriente está, na verdade, a redesenhar o equilíbrio do poder global com ondas de choque que chegam a Washington, Moscovo e Pequim. Para percebermos bem esta teia de interesses, vamos dividir esta análise em 5 pontos-chave. Primeiro, a guerra pelo petróleo. Depois, a estratégia russa, que é fascinante. A seguir, o ponto crítico, que é Hormuz. E ainda, uma manobra surpresa da China. E, claro, o impacto que tudo isto tem na economia global. Então, onde é que tudo isto começa? Bem, o rastilho acende-se com uma ação muito direta, muito agressiva, de Washington, com um alvo bem definido: Teherão. Esta declaração define logo o tom, não é? Não há aqui grande espaço para negociação ou diplomacia. A retórica é de aniquilação, de confronto total, o que coloca o conflito numa dimensão quase existencial. E é aqui que a história ganha contornos realmente interessantes. Porque enquanto toda a gente olha para a tensão crescente entre o Zawe e o Irão, há outro jogador global a tirar discretamente um proveito enorme de todo este caos. E esse jogador é a Rússia. E isto leva-nos a uma pergunta essencial. Com o Irão encostado à parede, quem é que realmente beneficia? A resposta revela um paradoxo gigante na política externa americana. Na tentativa de isolar um adversário, Washington acaba, sem querer, por fortalecer outro rival estratégico. E o resultado disto, bem, é um autêntico jackpot financeiro para a Rússia. Estamos a falar de um ganho inesperado que, claro, vai diretamente reforçar as suas reservas de guerra. Pensem nisto, cada dia que passa com esta tensão no Golfo Pérsico, são mais 150 milhões de dólares a entrar nos cofres do Kremlin. E este slide ilustra essa contradição de uma forma brilhante. Por um lado, os Estados Unidos dizem que é apenas uma autorização temporária e limitada. Mas o que é que isto significa na prática? Significa que a Rússia ganha acesso ao mercado global para cerca de 100 milhões de barris de petróleo. Basicamente, para combater a inflação em casa, Washington teve de abrir a torneira do petróleo russo. Agora, toda esta tensão geopolítica, todo este jogo de poder converge para um único ponto no mapa. Um ponto minúsculo, mas absolutamente vital. Um sítio onde um único erro de cálculo pode, literalmente, incendiar o mundo. Exato. O Estreito de Hormuz é mesmo a veia jugular do fornecimento de petróleo do planeta. É aqui que toda a retórica e as ameaças diplomáticas correm o risco de se transformar numa confrontação física com consequências que seriam sentidas por todos, em todo lado. E não é uma visão alarmista. Analistas militares, como o general Marino Belo, são muito claros. É extremamente difícil proteger esta via navegável. A ideia de que ter a marinha mais poderosa do mundo chega para garantir o controle de Hormuz pode ser uma ilusão muito perigosa. O problema fundamental aqui é que as regras da guerra convencional não se aplicam. A ameaça é o que se chama de guerra assimétrica. Estamos a falar de lanchas rápidas, até de barcos de pesca armados, que podem atacar um petroleiro gigante. E esses navios são alvos enormes, lentos e muito vulneráveis. Num cenário destes, garantir uma passagem 100% segura é praticamente impossível. E como se este cenário já não fosse suficientemente volátil, quando a atenção do mundo está completamente focada no Médio Oriente, os serviços de inteligência detectam algo novo. Algo que está a acontecer do outro lado do mundo e que pode mudar as regras do jogo. Pois é, enquanto todos os radares estão apontados para Hormuz, há uma mobilização muito significativa, embora silenciosa, a acontecer na Ásia-Pacífico. E está a fazer soar todos os alarmes em Washington. Não, isto não é uma atividade de pesca normal. Uma investigação da agência de notícias francesa, a AFP, revela que milhares de barcos de pesca chineses se estão a agrupar em padrões coordenados quase geométricos. Para os serviços de inteligência, a leitura é clara. Isto é uma manobra estratégica de Pequim, possivelmente para testar os tempos de resposta do Ocidente, que está bastante distraído. E isto, claro, levanta a pergunta de $1 milhão, não é? Com um foco tão intenso no Irão, e agora esta nova potencial frente de conflito a abrir-se, será que os Estados Unidos têm sequer a capacidade militar e estratégica para lidar com tudo ao mesmo tempo? É uma questão que tira o sono a muita gente no Pentágono. Ok, já vimos as movimentações militares, as estratégias, as tensões, mas no final do dia, como é que tudo isto afeta a vida das pessoas? Bem, é aqui que entra a economia. Apesar de todos os esforços de Washington para baixar os preços, o resultado é este. O preço do petróleo continua teimosamente alto, bem acima do que seria desejável. E claro, um petróleo mais caro significa uma coisa: pressão inflacionária persistente em todo o mundo. O
O que toda esta situação nos mostra é que estamos a assistir a um jogo num tabuleiro global extremamente frágil. A linha que separa uma jogada estratégica de um colapso económico é muito, muito fina. Um passo em falso em Hormuz, uma escalada no Mar da China e as peças podem começar a cair em dominó. E a grande questão que fica no ar é precisamente essa. Qual será a próxima peça a cair?